Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, que o Senhor abençoe a todos. Mais uma tarde na presença do Pai, né? Prometi que eu vinha até as 3h30, mas não deu para eu vir às 3h30. Eu estava ouvindo algumas notícias para poder depois entrar aqui. E aqui tá esfriando, tá ficando gelado. Eu tava ouvindo uma irmã falando lá no grupo que tava de ranquear os dentes, né? Acho que é isso que eles usam no Rio Grande do Sul. Aqui tá ficando igual. Tá esfriando bem. Mas é isso aí. Mas vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Boa tarde a todos, Tenório, Arlinda, Shalom a todos. Que maravilha, Minas Gerais é bom, né? Não tem esse friozão aqui, né? O Rio, não sei onde você tá, mas aqui tá bem frio. Tá esfriando. Não, o tempo tá fechado, mas tava até o meio-dia tava legal, mas agora já tá bem frio, bem mais frio. Mas é isso aí, irmãos, eu quero começar a ler com vocês o livro de Enoque. Mas antes de começar a ler o livro de Enoque, eu quero ler o livro de Judas. Por que ler o livro de Judas? Porque o livro de Judas, frio de ranguear o Cusco. Acho demais essa expressão. Acho lindas as expressões lá do Rio Grande do Sul. Eu já tive aí umas 3 vezes já. Acho muito legal as expressões do Rio Grande do Sul. Os barriga verdes, né? Os barriga verdes, o Rio Grandense não gosta de barriga verde, né? Me convivi muito com gaúcho, já convivi muito com eles. Algumas expressões é o pá, né? Bate. Muito legal, mas vamos lá. Vamos deixar a nossa conversa para depois. Vamos fazer o que interessa agora, porque nós estamos em poucos dias aí da gente ter algumas surpresas. Em falar em surpresas, escutem o que eu vou falar para vocês. Quem é do meu tempo, quem tem na faixa de 60 anos, ou quem nasceu nesse período, lembra dos seus pais dizerem sobre um plano chamado Collor de Mello. Lembra disso? Então, esse plano está rondando de novo os bancos do Brasil. Então, fiquem alertas. Quem tem bufunfa em banco, bom tirar. Tira. Bom, fica alerta porque Collor de Mello, o espírito do Collor de Mello está rondando de novo a parte econômica. Entendeu? Então, quem tem, sabe o que é isso? Eu estava chegando da América Central no dia que aconteceu, quase tive um troço, eu sei o que eu passei, com duas crianças pequenas e eu ainda engravido nessa época, só pela misericórdia do Pai. Só pela misericórdia de Deus foi que eu consegui passar, e não só eu, muitos outros, muita gente se matou, a coisa foi séria, a coisa foi muito séria. Então, o mesmo projeto está querendo vir de novo à tona. Então, sejam sábios, sejam inteligentes, entenderam? Quem tem, fica alerta, rapa o que tem, entendeu? Aquela velha coisa de abrir o colchão e guardar dentro do colchão, entendeu? Então, eu conheci gente que estava na mesa de cirurgia e não pôde fazer a cirurgia. Conheci gente que tinha vendido casa para comprar outra, ficou sem casa, sem nada e sem condição de até pagar aluguel, tá? Então, prestem atenção, sejam sábios, nós estamos vivendo um momento de sabedoria, tá? Paz, Josiane. Boa noite. Boa noite não, boa tarde, né, Isa? Então, sejam sábios, sejam espertos. Essa velhinha que vocês estão vendo aqui na tua frente,
passou por isso daí, sabe o que é a dor disso daí, tá? Perde tudo, perde tudo. O que você tiver, se você fala assim, mas eu tenho muito pouco, sabe o que você faz? Você pega e compra alimento, sabe por quê? Porque alguém lá no norte do mundo, cortou do, como é que diz? Cortou do suprimento de alimentos lá para aquela região, né, que se tem um nome de uma deusa que chama Europa. E a tendência daqui é de tudo subir, entendeu? Tudo subir muito e ficar em falta. Então, se você tem condições a sua casa e tudo mais, eu te aconselho. Como é que diz? Isso, grãos da... Exatamente. Eu te aconselho a comprar, estocar alimento na tua casa, para que você tenha exatamente a fome chegando. Para que você tenha. Lembre-se que a farinha não faltou na panela, mas ela tinha farinha, entendeu? Presta atenção nisso. A farinha não faltou na panela, mas ela tinha farinha. Então, a farinha multiplicou na panela, o azeite multiplicou no tonel. Tá entendendo? Agora, quando Deus fala, quando você não tem condições, nada, você pode ter certeza que Deus vai prover. Mas Deus sempre... se você for vender, vende rápido. E não deixa nada em nenhum lugar. Faça tudo rápido e diminui o preço, porque senão você não vai ter nem ele, nem o din-din. Entendeu? Não vai ter ele e nem din-din. Presta atenção. Eu tô falando meio assim, irmãos, já falei até demais, não devia falar tanto, mas é isso aí. Sejam sábios, sejam espertos, porque é o seguinte, ninguém terá nada e será feliz. Você entendeu? Pra mim, isso daí pra mim não me coisa em nada, porque eu não tenho nada mesmo. Mas eu sei de pessoas, aonde eu moro aqui, são pessoas bilionárias, não são milionárias, são bilionárias. Josiane, presta atenção, minha irmã, eu guardo alimento já faz quase 10 anos. Eu tenho arroz aqui guardado e eu coloco com folha de louro. Tá tudo perfeito. Entendeu? Tudo perfeito. Tem que saber guardar. Guarda em garrafas PET, tá tudo perfeito, tudo perfeito. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que ser sábios. Aqui na minha região, onde eu moro, a minha casa é a casa pobre do bairro. Mas aqui são pessoas milionárias e bilionárias. São donos de usina, donos de redes de fazenda. Tem um povo aqui que só uma família aqui tem mais de 500 casas para alugar na cidade. Entenderam? Irmãos, a hora que isso tudo acontecer, irmãos, é só folha de louro, e alho também, se você quiser colocar alho, tá? Você põe assim, a cada quilo, você põe umas 4 folhas de louro, entendeu? Para cada quilo de alimento, 4 folhas de louro. É assim que eu faço. Então, prestem atenção. Escutem o que eu tô falando. Aqui é muita gente muito, muito rica. E sabe o que eu sinto no meu coração? Que a hora que isso acontecer, eles não vão suportar. Porque a esperança dele está no dinheiro. A esperança dele está no que tem nessa terra. Então, se você tá aí, você é dono de muitos imóveis, que você, como é que diz, você tem uma renda muito grande e tudo mais, meu irmão, pensa numa coisa, a tua vida não é mais aqui, a tua vida é no céu. Sendo assim a sua vida no céu, desgruda disso tudo. Se desgruda dos teus móveis, que você tem tanto carinho por eles. Se desgruda das tuas roupas de cama tão lindas, com fio de 380 fios, né? Com aquela coisa toda egípcio, fio egípcio, aquela coisa toda de
Eu sei porque eu mexo com tecido, então eu conheço. Vai se desgrudando, meu irmão, vai se desgrudando, porque o que vem aí não é de brincadeira. Não seja como a mulher de Ló, tá? É tempo de pensar, colocar na mente, eu sou filha do Eterno e eu não vou ser, paz, Aline, eu não vou estar olhando como a mulher de Ló, que ela olhou para trás. Olha para frente. Tá entendendo? Olha para frente. Olha para o autor e consumador da tua fé. Não olhe para o que você está deixando. Isso aqui tudo vai ser queimado, irmãos. Isso aqui tudo vai ser queimado. Eles estão só fazendo o início da situação. Satanás está fazendo o início da situação, porque não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O nosso reino não é aqui. Como nós lemos ontem à noite, 22 de Apocalipse, né? Nós vamos pisar numa cidade que é ouro e cristal. As portas são pérolas. Nas paredes tem pedras preciosas, entendeu? Então o nosso reino não é mais daqui. Paz, Vânia. Põe na tua cabeça, o nosso reino é lá em cima. Então o que tiver que acontecer aqui, deixa pra lá. Você nem esquenta a tua cabeça, porque os dias já estão terminando. Irmãos, vocês não estão reparando que as notícias, de manhã uma notícia, na hora do almoço é outra, tarde é outra, 7 da noite é outra, meia-noite é outra. A coisa tá fazendo assim, ela tá rolando. Agora veio a notícia aí que no estado de São Paulo é proibido, né? Abrir a sessão da Câmara dizendo, na proteção de Deus, né? Proibido ser lido a Bíblia numa sessão da Câmara Municipal. Entenderam? É proibido. Por que será que é proibido? Hã? Porque o reino do anticristo já está sendo estabelecido, irmãos. É que acho que estou exagerando. Exatamente. Olha, Marinês, se te conforta, minha irmã, eu sou tida como louca, eu sou tida como exagerada, eu sou tida como tudo que você puder pensar na vida. Pensa numa mulher achincalhada pela família, sou eu. Entendeu? Eu sou achincalhada pela minha família. Entendeu? Aqui em Minas Gerais, cidade de Nova Lima, proibido ler a Bíblia. Pois é. Então, meus irmãos, presta atenção. É difícil, sim. Você tem que colocar na tua cabeça o seguinte, que a salvação não é por atacado. A salvação, ela é individual. Você tem que se preparar para, na hora certa, abandonar a família. Não é abandonar a família, eles vão te abandonar. Entenderam? Você tem que estar preparado para isso, para o abandono. Tá me entendendo, meu irmão? Você tem que se preparar para ser abandonado pela família. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Eu sei o que é abandono. Eu fui abandonada primeiro pelo meu ex-marido. 27 anos de casamento. 27 anos de casamento, mais 6 de namoro e noivado. Depois de 6 anos, aliás, 6 anos não, depois de 10 anos, 8 anos mais ou menos, eu fui abandonada pelas minhas filhas. Foram embora, não deixaram nem o endereço. Me arrancaram das redes sociais dela, tudo. Eu fui simplesmente colocada como lixo. Entenderam? Entenderam? Eu fui jogada como lixo. Eu fiquei 6 anos sozinha, eu e Deus, nessa casa que vocês estão vendo, onde eu estou aqui. Aqui é meu lugar de trabalho. Eu fiquei 6 anos aqui sozinha. E o Senhor falava para mim que era para eu permanecer sozinha e não procurar ninguém. E assim eu fiz. Quando foi... E eu sempre orando, falando, Senhor, eu entrego meus filhos na tua mão, né? Meu filho também foi embora, não sei até hoje do meu filho, eu não sei o paradeiro dele. Faz 15 anos o meu filho. Até que no dia das mães de 2020, elas apareceram de novo. E hoje uma mora comigo, entendeu?
E então o Senhor fez conforme ele queria, porque ele tinha planos, ele precisava conversar comigo, ele precisava me ensinar tudo que eu passo para vocês, entenderam? Tudo que eu converso com vocês aqui, tudo são experiências que eu tive nesses anos todos, e a volta de Jesus, ele se declarou para mim na sua volta, a partir do momento que minhas filhas foram embora. E hoje eu entendo, com elas eu não teria tempo de estudar a palavra. Entendeu? Entendeu? Então, fiquem alertas. Marinês, siga teu caminho, minha irmã. Não fala muito. Não fale. Eu sei que a tendência, a gente não quer ver a nossa família perecer. Mas não é uma questão de perecer, é questão que eles podem nos fazer perecer na fé. Entendeu? Então, o que eu te dou de conselho, cala a tua boca e deixa Deus operar. Eles sabem que você sabe a verdade. Eles sabem. Então, o que você vai fazer? Você vai orar. Em vez de você ficar falando, ore, Senhor, faz as trombetas soarem no ouvido deles. E na hora certa, eles vão chegar em você e vão falar, mas mãe, você não falava? Por que você não fala mais? Entenderam? Então, prestem atenção. Fiquem alertas. Tá? E vamos ler a Epístola de Judas. Por que eu vou ler a Epístola de Judas com vocês agora? Porque a Epístola de Judas, ela é o livro que mais comprova a veracidade do livro de Enoque. Entendeu? Porque o livro de Enoque foi tirado do nosso cânon, mas existe no cânon. Que eu vou falar ao amigo, é isso mesmo, lembra que eu digo, cala a boca, fica quieta, é isso aí. A estratégia desse período é cala a boca, fica quieto. Entendeu? Ore. A tua arma, você quer ir no alvo, ore, fale com Deus. Ele vai mandar as trombetas certas tocar no ouvido deles. Põe isso na tua cabeça. Deus vai mandar as trombetas certas tocarem no ouvido deles. Esses dias eu não olho para a minha sobrinha que me chama de Exageralda. Deus não deu uma revelação para ela tremenda. Ela viu o anjo de Deus do lado dela dentro da cozinha. Entenderam? Então, eu tô pedindo para Deus. Se lá com os capa preta, Deus se manifesta a eles pelos sonhos, Deus pode se manifestar para essas mentes fechadas dos nossos parentes também. Entendeu? Porque vamos combinar que, olha, é mente fechada, hein? É mente fechada. Tô falando porque eu também passo pela mesma situação. Tá bom? Mas vamos lá. Então, o livro de Enoque, como é que diz? A Bíblia inteira é citada pelo livro de Enoque, tá? Ele foi tirado do nosso cânon, mas foi deixado no cânon etíope, no cânon da Bíblia russa, tá? Da Bíblia ortodoxa, e mais um outro cânon que eu não lembro agora o nome. Mas aqui, nessa Bíblia católica, eu achei referência sobre o livro de Enoque aqui, vou mostrar para vocês, entendeu? Então, vamos aqui no livro de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aos que foram chamados amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade vos sejam concedidas em abundância. Essa é a introdução da carta de Judas. Amados, enquanto estava todo empenhado em escrever-vos a respeito de nossa salvação comum, tive de fazê-lo por uma razão especial, para exortar-vos a combaterdes pela fé. Boa tarde, Marta. Olha aqui, ó. Judas está vindo nos exortar a combater pela fé. Nós não estamos falando aí agora que nós temos que orar pedindo que outras trombetas soem no ouvido dos nossos parentes? É isso aqui. Nós temos que combater pela fé. Como que eu vou combater pela fé? Eu vou levar ao Senhor a minha queixa. Senhor, em nome de Jesus, faz outras trombetas soarem no ouvido da minha família. Senhor, não deixa a minha família se perder. Senhor, na tua palavra diz, crê e será salvo tu e a tua casa. Se essa promessa é para a minha vida também, cumpre essa promessa, é você orar a palavra. Isso é combater pela fé.
Você não viu, mas você crê que pode acontecer, porque tudo é possível ao que crê. Sempre dentro da vontade do Pai, porque nós não sabemos, né? Eu tenho um filho que eu oro por ele, mas eu não sei. Por quê? Porque meu filho se envolveu com bruxaria. Meu filho é um bruxo. Não sei se continua, mas até o momento em que eu o vi a última vez, ele era um bruxo. Ele largou da Bíblia para se transformar num bruxo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente, irmãos, oro e falo, Senhor, se for da tua vontade, traz o meu filho de volta. Mas se não for, eu estou em paz, porque o Senhor é o pai dele. Eu sou a mãe dele aqui, mas primeiramente o Senhor é pai dele. Entenderam? E assim nós temos que fazer. Isso é combater pela fé. Olha aqui, ó. Para exortar-vos a combaterdes pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Lembra do que eu cantei? Pela fé. Não quer? Ai, não lembro agora. Pela fé, uma vez, por Jesus dada aos santos, fé perfeita que fez vitoriosos a tantos. Entendeu? Essa é a fé. É a fé que uma vez foi dada aos santos. Pela fé, uma vez, por Jesus dada aos santos. Entendeu? Fé perfeita que fez vitoriosos a tantos. Então, meus irmãos, presta atenção. Seja fiel. Pela fé, uma vez dada aos santos. Vamos lá, ó. De fato, infiltraram-se entre vós alguns homens. Olha isso. Já há muitos marcados para essa sentença. Uns ímpios que convertem a graça do nosso Deus num pretexto para a licenciosidade e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, homens e mulheres tratando da palavra de Deus como se fosse nada. Eles não pregam a salvação em Jesus Cristo, mas eles pregam que Jesus, como é que fala? Eles pregam que o Espírito Santo é mulher, eles pregam que Caim nasceu da serpente, eles trazem coisas que não estão na Bíblia, a Bíblia não fala isso. E eles estão trazendo, eles convertem a graça do nosso Deus num pretexto para a licenciosidade e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Falsos doutores, os castigos que os ameaçam. Quero trazer-vos à memória, embora já saibais tudo que uma vez por todas, que o Senhor... Vou trazer de novo. Quero trazer-vos à memória, embora já saibais tudo de uma vez por todas, que o Senhor, depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. Depois que Deus libertou o povo do Egito, ele destruiu, dentro do povo, ele destruiu os incrédulos. Aquele povo todo que saiu lá do Egito, tinha uma turma que era incrédula e o Senhor destruiu eles. E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, olha aqui, ó. Isso entra no livro de Enoque. Isso aqui está em 6 de Gênesis. Olha isso. E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, qual é a morada? No céu. Guardou-os presos em cadeias eternas. Esses anjos, graça e paz, Val. Esses anjos estão presos em cadeias eternas, sob as trevas, para o julgamento do grande dia. No julgamento do trono branco, eles vão ser julgados. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se. Olha isso aqui, ó. Procurando unir-se a seres de natureza diferente. Os próprios homens procuravam unir-se a seres de natureza diferente. Eles não procuraram os anjos para ter relações com os anjos? Então, eles estavam acostumados a terem relações com seres de natureza diferente.
Que jeito, irmã Ruth? Pois é, anjos caídos, animais, foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo de fogo eterno. Você acha que isso não está acontecendo de novo? Por que você acha que o mundo está do jeito que está? É porque isso aqui está acontecendo outra vez, meu irmão. Por que que Deus queimou Sodoma e Gomorra? Para parar com aquilo naquele momento, porque Jesus tinha que nascer. Entenderam? Por que que esses anjos coabitaram com mulheres? Exatamente, Marta, é claríssimo. Presta atenção. Por que os anjos coabitaram com mulheres antes do dilúvio? Para que Jesus não nascesse. Entenderam? Deus manda o dilúvio, acaba com tudo, começa tudo outra vez. E vem uma família pura, uma família com DNA puro. Mas Satanás vem e de novo começa a acontecer a coisa outra vez. Começa a corromper a genética humana. De novo, o que acontece? Primeiro, Babel. Babel, Deus destrói a torre de Babel e coloca 70 línguas no povo. Ali acontece as nações serem divididas, 70 línguas diferentes. Porque também ali já existia uma carga genética modificada. Então Deus segura a situação para que o filho dele possa vir. Passou o tempo, o que acontece? Sodoma, a mesma prática do povo pré-diluviano. Deus o quê? Consome com fogo. E assim, ao longo do tempo, Deus vai apaziguando para que Jesus nascesse. Jesus nasce. E nós temos 2000 anos de prazo para nos convertermos. Lembra do bom samaritano? Que ele deixou aquele homem na estalagem para que o estalageiro pudesse curar as feridas dele, e ele pagou por 2 dias. Ele paga por 2 dias a estadia daquele homem, e ele fala, se eu voltando, eu vou pagar o resto, que se faltar alguma coisa, eu pago o resto. Lembra quando Jesus falou com a mulher samaritana? Ele ficou 2 dias com o samaritano? É a mesma coisa, são 2000 anos. Um dia para Deus, aliás, é como 1000 anos para nós. 2000 anos nós estamos. Por que ele usou o samaritano? Porque o samaritano não era um judeu. O samaritano era uma mistura de gente que foi levada por Senaqueribe para que povoasse aquela terra. Mas eles se converteram. Eles se converteram ao Deus da terra. E agora nós estamos vendo a mesma coisa acontecendo. Nós estamos vendo o hibridismo. Nós já temos notícias de seres híbridos, nós já temos notícias que a pseudociência está criando bebê sem precisar de ventre materno. Entendeu? A pseudociência está fazendo robôs que não vai precisar de homens. É o ferro misturado com o barro. Olha isso aqui. Ora, estes agem do mesmo modo. Na sua alucinação conspurcam a carne, desprezam a autoridade e injuriam as glórias. E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Mas estes injuriaram o que não conhece. Por outra parte, as coisas que conhecem fisicamente, como os animais irracionais, só servem para perdê-los. A humanidade não quis a Deus. Não, eles preferem o mal. Olha isso aqui, ó. Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, seduzidos por um salário, entregaram-se aos desvarios de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Lembra que a terra se abriu e engoliu Coré?
Tá lembrado disso? São eles que constituem escolhos, quer dizer, manchas, nos vossos ágapes. Regalando-se irreverentemente, apacentando-se a si mesmos. Olha isso, irmãos. Olha isso. São nuvens sem água, levadas pelo vento. Árvores que no fim do outono não dão fruto. 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Ondas bravias do mar a espumarem a sua própria impudência. Astros errantes, olha isso aqui, ó. Astros errantes, para quem não acredita que esses astros errantes estão anjos presos lá. Ondas bravias do mar a espumarem a sua própria impudência. Astros errantes, aos quais está reservada a escuridão das trevas para a eternidade. Astros errantes, vírgula, aos quais está reservada a escuridão das trevas para a eternidade. Isso que você vê aí no céu, esses astros, Vênus, Plutão, Marte, e aqueles outros que vocês já sabem, não preciso falar tudo que eu não lembro tudo, são anjos caídos presos, estrelas errantes, exatamente. Aqui, caídos presos que estão reservados para a escuridão das trevas para a eternidade. Sabe aquelas estrelas de Hollywood? Sabe? As estrelas da Calçada da Fama? Sabe aqueles homens astros que tem lá em Hollywood? São anjos caídos. Você fala, mas Ruth, você tá louca? Não tô não, meu irmão. Não tô. Tanto que eles gostam de ser tratados como estrelas. As estrelas, né, que você virando ela, vira o bafo, né, o Baphomet, né, entendeu? Presta atenção, meus irmãos. Presta bastante atenção. Entenda o mundo que você vive. Essas estrelas errantes fizeram aí o filme, né, que deu indignação em todo mundo, eu mesmo fiquei indignada, né, apesar de saber de tudo. Mas essas mesmas estrelas que fizeram o filme são os mesmos que usam da mesma prática. Para poderem permanecer aqui. Você tá louca, irmã Ruth? Não, meu irmão, não tô. Eu estudo isso faz 10 anos da minha vida. E eu sei o que eu tô falando. E tá tudo vindo à luz do dia. E vai vir mais. Pode se preparar. Eles mesmos vão ter que contar a historinha deles. Tá? Olha aqui, ó. A respeito deles, profetizou Enoque. Isso, exatamente, pastor, exatamente. É a Torre de Babel ali. É a Torre de Babel. Olha aqui ele dizendo sobre o livro de Enoque, ó. A respeito deles, profetizou Enoque, o 7º dos patriarcas a contar de Adão. Quando disse, eis que o Senhor veio com as suas santas milícias exercer o julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra ele os pecadores ímpios. Está chegando o tempo, irmãos, de Jesus vir destruir aqueles que estão destruindo a terra. De destruir aqueles que desonram o nome de Deus. Essas estrelas que estão em Hollywood, essas estrelas que estão no lugar que se chama Globo, Record e Companhia Limitada, que você ama assistir, essas estrelas, elas difamam o nome de Cristo. Essas estrelas que são estrelas errantes, são viajantes do tempo. Entendeu? Eles reencarnam. Por que eles reencarnam? Porque eles são espíritos malignos. Porque eles são demônios. Entenderam? É exatamente, pastor. É uma grande Babilônia. Lá é a Babilônia tenebrosa. Tenebrosa. Prestem atenção, meus irmãos. Abram suas mentes para entender o mundo que nós estamos vivendo. Para depois você não dizer que Deus é injusto. Não. Deus não é injusto.
tudo já está chegando no auge, já não tem mais como segurar. O Senhor segurou até um determinado ponto, agora já não tem mais. Olha aqui, ó. São os murmuradores revoltados contra o destino, que procedem de acordo com suas concupiscências. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular. Gente, não é uma bajulação só. Um puxando farinha para o lado do outro. Quando seu interesse... Olha isso aqui, vou ler de novo, ó. São os murmuradores, revoltados contra o destino, que procedem de acordo com suas concupiscências. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular quando seu interesse está em jogo. Olha o que Deus fala agora para nós. Exortação aos fiéis, ensinamento dos apóstolos. Exatamente, pastor, lá influencia o mundo todo. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras de antemão preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois vos diziam, no fim do tempo surgirão escarnecedores, que levarão vida de acordo com as próprias concupiscências ímpias. São estes os que causam divisões. Estes seres psíquicos, que não têm o Espírito. Olha isso aqui, irmãos. São estes seres psíquicos que não têm Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Procurai convencer os hesitantes, a outros procurai salvar, arrancando-os do fogo. De outra ainda tendem misericórdia, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada da carne. Olha o que eu falo para vocês. Cuidado com a veste manchada da carne. Olha aqui, vou ler de novo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Procurai convencer os hesitantes, a outros procurai salvar, arrancando-os do fogo. De outros ainda tende misericórdia, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. É a mesma coisa, M. Nath Souza. Esse de Souza é uma enganação. Esse negócio é uma enganação. Não se espante com isso. No mesmo lugar que fizeram esse filme, também fizeram essa série. Essa série é feita pelos Mormons. E ela não é uma série, ela tem coisas subliminares que você guarda no subconsciente e você pode ser tocado a não acreditar mais em Deus. Cuidado. Eu não assisto isso. Graças a Deus nunca assisti. Não gosto. Me dá uma coisa ruim, eu sinto uma coisa ruim. Eu olho para aquele Jesus deles, me dá um troço ruim. Mas não é só ele não, tem uma outra também que eu nunca assisti. Exatamente, é o mesmo estúdio, Olha aqui, ó. Aquele que pode guardar-vos da queda e apresentar-vos perante sua glória irrepreensíveis e jubilosos. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e domínio, antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. Irmãos, essa carta de Judas é pequenininha, mas ela é fantástica. Ela nos dá um leque imenso
das coisas do Pai. E ela nos dá a inteireza que o livro de Enoque, estou até aqui estudando para trazer de noite para vocês, tá? O livro de Enoque, ele era comentado por Jesus, entendeu? É o resumo do resumo, exatamente, pastor. Ele era comentado por Jesus e seus discípulos, porque Jesus faz citações do livro de Enoque que a gente fica assim, poxa, da onde que ele tirou isso? É do livro de Enoque, entenderam? É daqui, ó. É daqui que Jesus tirou, entenderam? Então prestem bastante atenção, meus irmãos. Aonde vocês põem seus ouvidos? Aonde comprar o livro? Tem na internet, você tira a cópia, tá? Na internet tem um PDF muito bom, tá? Eu vou ver se eu tenho esse PDF, tá bom? Eu vou ver se eu tenho esse PDF para passar lá no grupo. Eu vou ver se eu consigo. Se meus arquivos estiver funcionando, eu vou passar para vocês. Entenderam? Eu vou começar hoje à noite. Irmãos, eu não vou dizer para você que eu vou conseguir explicar tudo que tá aqui, porque tem muita astronomia aqui, tá? Muita coisa astronômica. Mas eu vou passar tudo aquilo que eu puder, que eu entender, eu passo para vocês, entendeu? O básico eu vou passar. Agora, a parte astronômica eu vou ler. Não sei se vou conseguir entender, explicar, entendeu? Ele não é caro, não. Esse aqui, porque tem algumas versões, tá? A gente tem que procurar a versão certa. Procure a versão etíope, tá? Esse aqui, ele vai muito bem com a versão etíope, entendeu? Esse eu comprei na Amazon também. Mas eu tinha, que eu emprestei, não lembro para quem que foi que eu emprestei o meu... Eu tinha um calhamaço assim, dia que eu mandei imprimir o livro de Enoque. Eu não sei para quem foi que eu emprestei. Entenderam? Você tem? Então, beleza, passa lá no grupo, em nome de Jesus. Então, irmãos, o livro de Enoque, ele... Qual livro, irmã? É o livro de Enoque que eu tô falando. Livro de Enoque, eu tô lendo o livro de Judas, que é o livro que fala declaradamente sobre o livro de Enoque. Entenderam? Ele fala declaradamente sobre o livro de Enoque. Então, tanto é que aqui na Bíblia Católica, tá escrito assim, ó. Uma carne diferente, uma carne que não era humana, pois que o seu pecado consistia em quererem abusar de anjos. Entenderam? Olha aqui, ó. Dito como está dito no livro de Enoque. Ali, ó. Por se terem deixado seduzir pelas filhas dos homens, tema desenvolvido pelo livro de Enoque. Tá aqui escrito. Entenderam? Então, eu vou hoje à noite, tá? Hoje à noite eu venho com o livro de Enoque para a gente começar a estudar, como eu disse. Nós vamos começar dentro daquilo que eu posso explicar. Aquilo que eu não conseguir explicar, eu vou ler para vocês, certo? Eu vou ler com vocês e onde eu conseguir explicar, eu explico, tá bom? É isso daí, meus irmãos. Por isso eu quis ler primeiro da introdução no livro de Judas, tá? Para vocês entenderem o que acontece. E ele é um livro que deveria estar no cânon, mas infelizmente eles tiraram por causa de uma coisa. O livro de Enoque fala da grande tribulação. O livro de Enoque fala dos eventos finais. Entenderam? É isso aí, meus irmãos. O livro de Enoque fala dos eventos finais. Mas é isso aí. Eu vim para falar um pouquinho disso com vocês. E para dizer para vocês, fiquem alertas, porque o nosso tempo está terminando. E nós precisamos estar em oração. Em oração, para que nós venhamos a ser agraciados por Deus, entendeu? Sermos agraciados pelo Pai, para estarmos na vida eterna. Põe isso na tua cabeça, em nome de Jesus. Irmãos, fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és soberano, porque Tu és Criador dos céus e da terra, Tu és um Deus que tudo pode, um Deus, Senhor, que nos dá as condições que nós necessitamos para poder caminhar, para poder trilhar os Teus caminhos. Pai,
Eu sei que muitos irmãos aqui passam as mesmas coisas uns dos outros. E uma das piores coisas é a gente ser tido como ignorante, ser tido como louco, maluco de pedra, nós sermos tidos como alguém que está delirando, como eu escuto muito. Nós sermos tidos como tudo, menos como pessoas que estão pensando direito. Mas eu peço para ti, Senhor, em nome de Jesus, consola o coração dos meus irmãos, como o Senhor tem consolado o meu. Faz eles darem isso por nada. E que nós sejamos sábios e que nós possamos orar para que outras trombetas venham soar no ouvido dos nossos parentes. Outras trombetas venham falar no ouvido deles. E que eles possam entender que nós não estamos brincando e que nós queremos o bem deles. Por isso nós estamos alertando. Mas já que não é possível que Satanás já fez a nossa voz para eles, como se fosse chacota, para que essa chacota que eles fazem de nós venha denegrir a nossa fé, eu te peço em nome de Jesus, dá entendimento para o teu povo entender que não deve continuar a falar, que deve ficar de boca fechada. Só ore para que eles não venham dissipar a tua fé, venham tirar você da fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos ser inteligentes, Pai, dá inteligência para nós. Nós precisamos de inteligência porque nós somos muito burros. Nós acostumamos do jeito que a humanidade caminha, na força do braço, na força da língua. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, mostra para o teu povo que não é na força do braço, não é na força da língua, mas é no poder teu. É no poder teu. Ajuda-nos a enfrentar os últimos dias que se seguem. Ajuda-nos, Pai, a passar por todas as tormentas que estão vindo aí. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas asas potentes, guarda-nos, Senhor, debaixo da tua mão de misericórdia. Eu te louvo, Senhor, e eu bendigo o teu santo nome. E tudo o que há em nós bendiga o teu santo nome, no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive por hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe. À noite eu volto aqui, lá pelas 8 horas, tá? Pra gente dar início ao livro de Enoque. E eu quero que vocês anotem aí, tá? Anotem aí. Tem um caderninho na mão para você anotar as orientações que o Senhor tem nos dado, tá? Aí você fala assim, mas Ruth, você não tá sendo... se achando, não, meu irmão, eu não estou me achando, não, eu estou falando com você aquilo que o Senhor tem falado comigo faz 10 anos. Então eu tenho certeza do que eu estou te falando. Certeza absoluta. O Leviatã, então eu vou começar às 8, ô Jussara, porque é o seguinte, a minha filha quer falar comigo às 10 da noite, a casada. Então eu terminando a live aí eu faço a do Leviatã até umas 9h30, entendeu? Por isso que eu já coloquei 8 horas, tá entendendo? Para depois eu fazer a do Leviatã. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Ou também pode ser amanhã à tarde, né? Mas não sei, eu vou tentar fazer hoje, tá bom? Então, irmãos, prestem atenção. Eu não tô aqui querendo me passar por boa. Não, eu não tenho interesse em nada disso. Se eu fosse interesseira de passar por boa, eu tava cobrando Pix. Eu tava cobrando para fazer curso. Eu daria boa. Olha, teria muitos alunos para curso, viu? Mas não. Sabe por quê? A tarde é ruim, verdade. Eu vou fazer à noite. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que de graça receber e de graça dar. E o Senhor não me cobrou nada para me ensinar o que Ele me ensinou. Então eu passo por meus irmãos do jeito que o Senhor me deu. Entendeu? Então eu não tenho interesse nenhum. Não, beleza, não tem problema não. Então eu não tenho interesse nenhum, irmãos, em passar coisas erradas para vocês. Eu estou passando aquilo que eu aprendi do Pai, tá? E digo para vocês, eu estou vendo se cumprir tudo que Deus me mostrou.
há anos atrás, eu estou vendo tudo se cumprindo. A única coisa que eu não sabia como realmente ia ser era a flechinha envenenada. Era a única coisa que a gente não sabia exatamente como que ia ser. Mas está aí, já se declarou. E conforme as profecias vão se cumprindo, o Senhor vai mostrando os acontecimentos, né? Os acontecimentos vão acontecendo, as profecias, o Senhor mostra que a profecia está se cumprindo. Então vamos ficar firme. Nós temos aí poucos dias. Se for dia 25 mesmo, como eles estão falando, de agosto, nós vamos encerrar nossas atividades dia 25 de agosto, tá bom? Ou até um pouco antes, tá? E vamos ver o que Deus vai reservar para nós. Amém? Fiquem na graça do Pai, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou deixar a live salva, tá bom? Para quem chegou mais tarde, vou deixar a live salva. Fiquem na graça do Pai, em nome de Jesus. Amém.